E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez no outro vídeo do site controleautomaticoeducacion.com. Meu nome é Sérgio Castanho e neste segundo vídeo sobre o MPC Toolbox vou lhes ensinar um segundo exemplo de como a gente pode utilizar a ferramenta do Simulink para projetar controladores preditivos MPC. Neste vídeo aqui, então, vamos pegar um modelo não linear. No caso, a gente vai pegar o modelo do reator de Van den Bossche, que é um reator CSTR. A gente vai colocar lá na ferramenta e vamos utilizar o modelo linear que a gente fez no outro vídeo. Vamos ver então como a gente pode se valer dessa ferramenta que o MATLAB dá para nós. Vamos lá, galera! Bom galera, no vídeo do dia de hoje a gente vai utilizar agora o Toolbox de MATLAB para controlar esse processo aqui. É um reator de Van den Bossche, é um modelo de Van den Bossche, é um reator CSTR perfeitamente agitado. Esse reator aqui a gente já viu no site. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. O vídeo está em espanhol, mas dá para entender. Lá está tudo explicadinho, o modelo, como a gente faz o modelo todo desse reator aqui em MATLAB, né? Como que a gente faz as simulações. Esse reator aqui simplesmente tem aqui uma vazão de entrada que tem a concentração A. Então isso está entrando no reator. Dentro do reator está se produzindo um novo produto que será uma concentração B, que é o produto que a gente quer obter, é o produto desejado. Mas aqui no reator a gente também está controlando a temperatura da jaqueta, né? Então temos essa outra variável controlada. As variáveis manipuladas então são a vazão de entrada e o calor que estamos inserindo na jaqueta, e as variáveis controladas ou de saída é a temperatura da jaqueta e a concentração B, e também temos uma saída que é a concentração A, mas a gente não está se importando com ela aqui no nosso exemplo de controle. Esse reatorzinho aqui, ele vem representado por essas três equações diferenciais ordinárias, e a gente, naquele vídeo que eu estou falando para vocês, a gente fez a linearização toda nesse ponto de equilíbrio aqui. A gente colocou uma temperatura na jaqueta de 128,95 kelvins e uma vazão de 72 horas na -1. Então com esses parâmetros na entrada, a gente obteve um ponto de equilíbrio, e a gente representou esse ponto de equilíbrio com essa equação aqui, essa equação linear, que é uma matriz de funções de transferência, uma matriz 2x2, ou seja, é um sistema multivariável. Beleza, galera? Então, com isso aqui, vamos colocar lá no Simulink para fazer o controlador MPC utilizando o Toolbox de MATLAB. Estamos aqui então em MATLAB. Aqui está o código do CSTR. Novamente, esse código é o mesmo que eu apliquei naquele vídeo. Então, eu convido você primeiro a assistir o vídeo se você quer entender como é que está modelado aquele reator. Basicamente, então, aqui colocamos as duas condições de equilíbrio, as duas entradas, né? E com isso, a gente coloca aqui todos os parâmetros do reator. Esses são todos os parâmetros, as constantes cinéticas, o volume, a capacidade calorífica, tudo que tem no reator. Tá tudo lá explicadinho. E a gente simplesmente... naquele vídeo viu que nós fizemos um modelo aqui, Van Bossche Model, que dentro desse arquivo aqui estão as três equações diferenciais e que a gente utiliza o solver de MATLAB para solucionar aquele modelo. Com isso aí, então, nesse X aqui, a gente obtém as três condições de equilíbrio, os três estados estacionários, que é SAE, CVE e TE, que são os três estados estacionários. E com isso a gente então consegue linearizar o sistema, calculando a matriz A, a matriz B, que é a matriz de entrada, matriz C e matriz D, aqui simplesmente uma representação por espaço de estados. Com isso a gente conseguia achar as funções de transferência, e aqui a gente transforma ou pega todos esses espaços de estado e transforma numa matriz só de funções de transferência, que é aquela matriz que a gente viu lá, que eu tenho como K ou também como PS, a mesma matriz. Por último, para validar aquele modelo linear que a gente tem aqui com relação ao nosso processo não linear, a gente simplesmente
faz um pequeno distúrbio numa das entradas. No caso, a gente fez um pequeno distúrbio de 5 na entrada 1. Aquela vazão estava em 72. Então a gente fez um degrau, aí ficou em 77 aqui. E a gente olha como é que se comporta o sistema. Novamente, todo esse código aqui já está explicado em detalhe lá. Vai para lá e olha se você quer entender como funciona esse processo. Aqui no vídeo de hoje a gente está interessado em saber como utilizar o MATLAB e o Toolbox do controlador MPC. Aqui vemos então a resposta do reator. A linha azul é o modelo não linear e a linha vermelha é o modelo linear, tanto para a concentração B e a temperatura, né? Vemos que os dois modelos são bem parecidos, então a gente vê que conseguimos estimar um bom modelo daquele processo. Beleza, galera? Então vamos para Simulink e vamos projetar o nosso controlador MPC. O primeiro que a gente tem que fazer é, como a gente fez esse modelo aqui do reator no MATLAB, a gente tem que passar aquele modelo para Simulink, o modelo do Van den Busse. Eu vou deixar para vocês esse arquivinho aqui. Você pode achar todos esses arquivos e todos os códigos lá na descrição do vídeo. Ali você vai para meu site e eu vou deixar tudo lá para que você baixe e consiga reproduzir na sua casa, né? Então aqui temos o modelo Van den Busse, que é simplesmente aquele modelo em MATLAB. Eu trouxe aqui para o Simulink, que tem aqui simplesmente aqui um bloquinho que eu gerei. Tem as duas entradas do processo, a vazão de alimentação e a temperatura que estamos injetando na camisa. E como variáveis de saída, temos a concentração A, a concentração B e a temperatura. E no caso, essas duas últimas são as que a gente quer controlar. Aqui dentro daquele bloquinho, simplesmente eu chamei uma S-Function, né? A S-Function você pode achar ela aqui na livraria de Simulink. É uma função especial que tem em Simulink. Beleza, galera? Então, nessa função, simplesmente, se você abrir ela vai chamar uma função aqui. Essa função, no caso, esse modelo, essa função que eu criei. E aqui, os parâmetros que a função precisa. Então, aqui essa função eu criei, eu também vou deixar para você lá. Simplesmente vamos dar uma olhada rápido o que ela tem. Damos edit. Então, essa função, basicamente, tem que usar esse template aqui. Você pode usar esse template para qualquer modelo. É simplesmente aplicar o mesmo template para todos os modelos que você tem. Então, essa função vai dar como parâmetro de saída o sistema e as condições inicial. Aqui vem um nome. Você coloca o nome que você quiser. No caso, eu coloquei esse modelo. E ela vai ter esses 4 parâmetros de entrada fixos. Você sempre vai colocar eles: temperatura, os estados X, as entradas U e as flags. As flags são umas variáveis internas que utiliza essa função. Depois das flags, você pode colocar todas as variáveis que você quiser, que você precisar para seu modelo. Esses são meus parâmetros do meu modelo. Aqui estão as constantes cinéticas, os pontos de equilíbrio, está tudo o que eu preciso para modelar aquele reator. Beleza, gente? Mesmo assim, eu deixei aqui tudo comentado em espanhol e também em português, para que serve cada um dos parâmetros. Aqui então essa função sempre vai seguir esse template. Ela vai ter uma flag 0, uma flag 1, uma flag 3 e isso é todo, né? Basicamente esse é o template. Então na flag 0 aqui está o que você tem que colocar. Simplesmente coloca um vetor, que é o sistema, o sys, que fala que o elemento 1 é a quantidade de estados contínuos. Então a gente tem 3 estados contínuos. Aqui o elemento 2 é o número de estados discretos. A gente não tem estados discretos. O elemento 3 é o número de saídas do modelo. No caso a gente tem 3 saídas do modelo: CA, CB e temperatura. O 4 é o número de entradas do modelo. A gente tem FV e a temperatura da jaqueta. Então a gente tem 2 entradas no modelo. O 5 é um parâmetro de controle, a gente coloca 0. E o 6 é a tipologia do processo, a gente também vai colocar 0. Aqui na flag 1, então a gente coloca isso e também coloca as condições iniciais. Eu coloquei aqui em X0, nesse vetorzinho, as condições iniciais para CA, CB e a temperatura, né? Que eu forneci aqui como parâmetros de entrada. Na flag 1, a gente chama o modelo, então é simplesmente assim. Aqui está
Van den Wulsen Model, que é o modelo onde a gente tem as equações diferenciais, que eu já expliquei para você, que está tudo detalhado naquele vídeo, então eu não vou abrir. Aqui simplesmente a gente está chamando aquelas equações diferenciais. Aqui o flag 3 indica a resposta que deve ter, no caso, um vetor e as três variáveis de estado, então é simplesmente x igual ao vetor de estados. E por último aqui colocamos um vetor nulo. Esse então é o template que tem a esse function. Lembrando então que a partir do flag estão todas os parâmetros que eu preciso. Então começam K10, K20, K30, tudo mais e todo esse processo. Então esses parâmetros são os que estão aqui. Aqui está K10, K20, K30 e assim vai. Todos os parâmetros que o modelo precisa. Com isso, gente, então aqui temos um modelo em malha aberta. Simplesmente aqui temos a vazão de entrada, que ele está em 72, né? E a gente aplicou uma pequena distúrbio de DU de 5. Temos aqui a temperatura, que também está na condição de equilíbrio que a gente tinha colocado, 128. E se a gente corre aquele modelo, tem que dar igualzinho com o modelo que a gente obteve no MATLAB. Então, temos aqui a concentração B. A concentração B deu isso aqui, que é exatamente a mesma coisa que a gente obteve em MATLAB, né? A linha azul. Beleza, então tá certo. E a temperatura, que deu a mesma coisa do MATLAB na linha azul. Então, a gente já tem o nosso modelo pronto no Simulink. Agora temos que fazer o nosso controlador MPC. Para isso, vamos copiar o modelo, copy, e vamos criar aqui uma nova área de trabalho no Simulink. E vamos colar aqui o nosso modelo. Temos o nosso modelo, vamos para a livraria, a biblioteca, e vamos procurar as coisas que precisamos. A gente então vai precisar de MUX, a gente vai precisar de um MUX, a gente vai precisar do scope, a gente vai precisar também das fontes aqui em source, vamos precisar de uma constante, a gente já vai ver para aqui. Vamos precisar de um degrau, step. Essas são as referências. Precisamos duas referências, tanto para a concentração B e a temperatura. E por último, a gente precisa buscar aqui o toolbox de Model Predict Control Toolbox para colocar o MPC. Então, igualzinho como a gente viu aqui já com o nosso modelo de Van den Wulsen que tem esse function. Eu esqueci aqui, mas você também pode procurar lá no site em espanhol. Tem um videozinho que se explica como modelar dois tanques em cascata, né? Aqueles tanques também a gente trabalhou com esse functions e se explica também em detalhe como utilizar esse function, se você quer dar uma olhada lá no canal em espanhol. Tudo bem, aqui temos então o nosso processo. Vamos maximizar aqui. E com isso então a gente vai construir a nossa malha de controle. Então vamos fazer isso aqui rápido. Você vai me acompanhando como que a gente vai construir aquele modelo. Bom, gente, terminamos de fazer aqui o diagrama, só falta configurar o scope para enxergar as nossas variáveis. Vamos abrir aqui o scope, damos clique em configurar, vamos colocar 4 entradas e o layout vamos colocar também 4. Beleza, galera? Damos OK, temos os 4 scopes, então para graficar as nossas variáveis controladas e manipuladas. Temos então aqui 4 entradas. Então vamos aqui então tomar esse multiplexor. Na primeira entrada eu quero plotar a minha concentração B, que é essa aqui, e quero plotar o degrau da concentração B. Copiamos outro MUX. Aqui primeiro na segunda entrada quero ver a variável manipulada, que é a vazão, beleza? Aqui então na terceira entrada do scope eu quero ver a minha temperatura, que é essa aqui, e a referência da minha temperatura, beleza, galera? E aqui no último então eu só quero ver a variável manipulada
da temperatura. Ficou um pouco estranho, mas tudo bem, né? A gente está conseguindo enxergar tudo o que precisa de nosso processo. Por último, vamos configurar o setPoint. Lembremos que no nosso código do nosso reator, quando a gente rodou o código, nesse vetor aqui, x, a gente tem as condições de equilíbrio, ou estados estacionários. Então, a condição de equilíbrio para a concentração A é 2,5, concentração B é 1,1 e a temperatura é 136,7. Com isso, então, temos um vetor de 3 posições. Então, em nosso Simulink aqui, a nossa referência da concentração B, a gente vai falar que ela acontece, a mudança de referência acontece no 0,1 horas. A gente vai trabalhar aqui tudo em horas. A condição inicial para a concentração B, então, está no X, que é a posição 2, né? E a condição final, né, o mesmo X, mas a gente vai variar um pouquinho ela só. Então, vamos variar em 0,1, vamos fazer um degrau descendente, então vamos tirar um 0,1, ali então vai ficar com um degrau, vai descer até 1, né, aquele degrau. A referência da temperatura, a mesma coisa. Eu quero que essa referência aconteça na hora 0,3. A condição inicial, então, seria X. A temperatura está na 3, que são 136,7. E aqui também vamos fazer um degrau. Então, simplesmente vamos tirar 6, né? 136 ele vai virar para 130. Beleza? Por último, aqui no nosso processo, a gente não tem um distúrbio, né? Uma perturbação, que é o que o controlador exige que a gente coloque aqui a perturbação. Então, a gente vai colocar aqui a perturbação em 0, que a gente não tem. Mas, damos doble clique aqui. Acho que a gente também pode tirar daqui, se eu não me engano. Aqui, a gente pode tirar Measure Disturbance, aplicar. E a gente tira. Beleza, então a gente nem precisava colocar isso aqui. Vamos projetar agora nosso controlador MPC. Vamos dar aqui em Design. E é hora de começar a utilizar a ferramenta do Toolbox MPC de MATLAB para controlar o reator de Van den Bosch. Inicialmente vamos colocar a estrutura do MPC, dando clique aqui na estrutura. Aqui temos a estrutura do controlador, temos que dimensionar aquela estrutura. Então, como variáveis manipuladas, a gente tem 2, as vazões e a temperatura. Distúrbios não medidos a gente não tem. Variáveis lidas do processo são 2 também, a concentração B e a temperatura. E variáveis não medidas, a gente não tem, né? 0. Então, temos um sistema MIMO 2x2. Então, beleza, aqui a gente vê. Temos 2 entradas manipuladas entrando na planta e temos 2 variáveis lidas do processo, né? Aqui colocamos o período da amostragem, a gente vai colocar 0,005, isso são horas, a gente está trabalhando aqui em horas. E isso é tudo, gente. Agora vamos falar para a ferramenta que ela estime o modelo do sistema. Para isso, então, a gente tem essas 4 opções aqui. Para esse exemplo aqui, a gente vai utilizar o algoritmo de otimização que tem na ferramenta para achar o modelo do processo. Então, a gente vai dar aqui em Trim Model. Aí vai abrir a ferramenta de otimização e ele vai tentar achar os pontos de equilíbrio que a gente já sabe quais são, né? Que era 2,5 para a concentração A, 1,1 para a concentração B e 136, aqui está, 136 para a temperatura. Aí a ferramenta rodou, ele mais ou menos estimou, ele ainda não estimou os estados de entrada, as variáveis de entrada, ele tem tudo em 0, mas ele já meio que estimou as variáveis de saída, estimou os equilíbrios, né? Aqui então a gente vai falar que nós temos conhecido o estado 2, que é a concentração B, que é 1,1, e que a gente também conhece o último estado, né? 136, que é a temperatura. E vamos deixar esse aqui livre, o estado CA, para deixar um grau de liberdade para aquele algoritmo de otimização. Aí ele então vai tentar achar um modelo para esse sistema,
tratando de respeitar esses dois estados que a gente está colocando como conhecidos. Então vamos dar Start. Aí ele está rodando o algoritmo e começa a rodar e achar as especificações. Aqui a gente recebe uma mensagem que o ponto de operação especificado foi achado com sucesso e que foi criado esse arquivo aqui, Optrim. Damos clique no arquivo para ver o que ele gerou. Então, efetivamente, ele está mostrando aqui as duas variáveis de entrada que ele já calculou e ele achou que efetivamente para a entrada 1 é 72 e para a entrada 2 é 128, que é exatamente as entradas que a gente tinha colocado lá no nosso código de MATLAB. Beleza? E ele respeitou, ele deixou fixa as duas variáveis em CB e temperatura, como elas estavam, e ela manipulou aqui a concentração A. Aí ele achou que nessa concentração deve estar em 2,45, que é exatamente o que a gente tinha anteriormente, né? Então, ele conseguiu estimar os estados de equilíbrio. Aqui na atual DX, a gente vê que tudo está muito próximo de zero. Se está tudo muito próximo de zero, isso quer dizer que esses pontos aí que ele achou são pontos de equilíbrio. Então, beleza, aqui a gente achou realmente 3 pontos de equilíbrio, então esse modelo está bom, né? Aí então a gente vai falar Initialize Model, e aí ele vai perguntar que onde você quer guardar aquele modelo que se chama Optrim. Eu vou falar para ele que largue aqui no MATLAB Workspace, né? Aí então ele vai largar aqui. Temos aqui o modelo que ele estimou. Beleza, gente, aqui podemos fechar isso aqui. Fechamos tudo. E ele já tem um modelo. Com isso, a gente já estimou o modelo e a gente pode agora sintonizar o nosso controlador MPC. Damos aqui em Define and Linearize e pronto. Beleza, gente. Ele estimou agora esse modelo aqui, que ele chamou como Plant. Ele fez um cenário de simulação assim inicial, que a gente ainda não vai ligar para ele. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui, o que vai fazer é colocar aqui em ver os atributos de entrada e saída. Aqui então vão aparecer os atributos de entrada, o 1 e o 2. Aqui a gente está vendo que realmente está em 72 e em 128. Se, por exemplo, você estiver inserindo aqui o modelo manual, por exemplo, vamos supor que você tem um modelo e você quer colocar aquele modelo. Você vai ter que colocar aqui, onde está 72 e 128, os valores nominais de suas variáveis, né? As variáveis onde começam seu processo, suas condições iniciais. No caso, como ele já estimou, ele realmente colocou as variáveis no lugar certo, né? Aqui você pode mudar o nome. Então, a entrada 1 é a vazão FV e a entrada 2 é simplesmente a temperatura da camisa, TK. Aqui a mesma coisa na saída, ele já tinha estimado as condições iniciais de 1,1 e 1,136. Novamente, se você faz tudo manual, você vai ter que colocar aqui as condições iniciais de seu modelo, se você está fazendo tudo manual. E aqui vai colocar os nomes, né? A saída 1, simplesmente a concentração B, e a saída 2 é a temperatura da camisa. Com isso damos OK. E temos agora aqui os nomes de nossas variáveis, né? Vamos então primeiro ver que, por exemplo, aqui a saída, que é a concentração B, ele realmente começa na sua condição inicial, que era 1,1, e a temperatura começa na sua condição inicial, que é 136. E a mesma coisa acontece, né, para as entradas. Para a FV, começa aqui em 72, e para a TK, que começa em 128. Vamos modificar aqui esses cenários de simulação, né, esse que ele fez. Então, vamos dar aqui em Edit, Cenário, vamos editar aquele cenário, e primeiro, a gente vai colocar aqui a simulação. A gente está trabalhando na hora central. Vamos colocar 0,5 horas. Né? Na primeira referência, ele está injetando aqui uma referência de 1. Então, vocês veem que ele começa em 1 com 1. E como tem um size de 1 aqui na referência 1,
Então, ele realmente coloca uma referência de 1, e aí ele sobe até 2,1, né? Aqui, como a gente está no ponto de operação, eu não quero me afastar muito daquele ponto de operação, então eu vou colocar uma referência pequenininha. Então, eu vou falar que eu quero um degrau descendente. Então, coloco menos e eu só quero me afastar um pouquinho, então eu vou colocar 0,1, beleza? E no mesmo na temperatura ele começa em 136, eu quero descer para 130, que foi o que a gente colocou lá no MATLAB. Colocamos 130 e não, desculpa, colocamos menos 6, né, para que ele chegue até 130. E isso é tudo, galera. Com isso, então, damos OK. Primeiro as condições, o tempo. Eu quero que a primeira referência aconteça em 0,1 horas e a segunda referência em 0,3 horas. Com isso, então, damos OK e ele vai modificar aqui. Então, a primeira referência vai de 1,1 a 1, mais ou menos. E aqui de 136 a 130 e poucos. Beleza, galera? Aqui então estamos vendo que a temperatura controlou, mas ainda a concentração B não controlou. Vamos agora fazer a sintonia de nosso controlador. Vamos para Tuning. Aqui temos o controlador MPC, né? O modelo da planta, que é o modelo que ele estimou, né? Temos o horizonte de predição. A gente vai colocar um horizonte maior. Colocamos aqui 50, por exemplo. E como horizonte de controle vamos colocar 10. Esses aqui são parâmetros de sintonia que você, como engenheiro de controle, engenheiro químico, engenheiro eletrônico, o que for, você vai ter que projetar esses parâmetros. Beleza? Isso é talvez o mais difícil de se fazer no controlador MPC. Fazer a sintonia dos parâmetros. Com isso, então, gente, colocamos os horizontes de predição. Lembrem que a gente pode aqui colocar, como ele utiliza aí algoritmos de estimação para achar os modelos, você pode colocar que eu quero uma estimação lenta ou também uma estimação rápida. No caso, eu quero que ele faça a estimação de parâmetros rápidos, então eu vou deixar aqui em rápido. E mesmo a mesma coisa, você pode colocar aqui uma sintonia agressiva aqui, então ele vai ser bem rápido. Olha que aqui conseguiu controlar, mas é uma sintonia bastante agressiva. Ou também pode optar por uma sintonia mais conservadora, mais robusta, mas muito provavelmente talvez não consiga seus objetivos de controle. Por enquanto, vamos deixar ele aqui no meio. Vamos configurar outros parâmetros. Primeiro vamos colocar as restrições daquele sistema. Colocamos aqui umas restrições básicas do sistema. Por exemplo, as entradas, a vazão, ele como mínimo, ele não dá vazões negativas. Então, a vazão mínima vai ser 0 e a vazão máxima desse sistema vai ser 160. Ele não pode passar de 160. E a temperatura, o mesmo. A temperatura mínima, vamos colocar temperatura ambiente, uns 25 graus. E a temperatura máxima, vamos colocar que ele só pode subir até 150. Nas saídas, a concentração B, a saída 1, a concentração B, ela não pode ser negativa, então 0. E a temperatura também não pode ser menor que, sei lá, a temperatura ambiente. Podemos colocar 25. Beleza? Temos aqui umas restrições básicas do controlador. Nós damos OK e já sabemos que ele não pode passar essas restrições. E vamos proceder também, então, terminar de sintonizar o controlador. A gente viu que podemos mexer aqui, mas também a gente pode mexer nos pesos do controlador. Então, vamos nos pesos. Aqui em cima temos os pesos das variáveis manipuladas. No caso, eu quero, por exemplo, aqui a gente vê que a temperatura está controlando rápido. Eu quero, sei lá, que a temperatura ela controle sim, mas que controle um pouco mais devagar, que controle mais conservador, de uma maneira mais conservadora. E eu quero que essa concentração B, que é a minha variável principal, que ela controle bem mais rápido, que ela chegue aqui no set point mais rápido. Então, eu vou dar prioridade para essa variável, porque, sei lá, porque eu quero, né? Então, para isso, no peso da entrada, se eu quero que essa entrada seja mais rápida, então o peso vai ser pequenininho para ela. E eu vou aumentar o peso para a temperatura para que ela seja um pouco mais lenta. Então, eu vou colocar
0,5, por exemplo. Aqui agora nos pesos da saída, como eu quero dar prioridade no segmento de referência da concentração B, eu vou aumentar aquela prioridade, vou ponderar mais. Então eu vou colocar um 100 aqui na primeira saída e aqui na segunda eu vou deixar assim em 1. Então aí eu modifiquei novamente esses pesos aí. É você quem vai projetar seu controlador, você quem tem que mexer seus parâmetros. Esse é o mais difícil, já falei, né? Então com isso vamos deixar essa configuração aí, vamos ver como é que ele funciona. Vemos que realmente ele está se comportando aqui mais rápido e aqui mais lento, né? E normalmente você pode mexer aqui se quer mais rápido ou se quer mais lento, né? Beleza, a gente achou uma boa sintonia, eu acho, né? Com isso, então o controlador está me mostrando que essa sintonia está boa, ele está estimando aqui uma boa resposta. E agora só falta aplicar aqui no nosso Simulink. Para isso, então, a gente vai dar clique aqui em exportar. Simplesmente dando clique, ele começa a simular lá o diagrama em Simulink. E vemos a resposta. Então, estamos vendo que realmente aqui a concentração B, ela controla, muito parecido com o que a gente esperava. Essa é a variável manipulada da entrada, a vazão da entrada, ela tem esse comportamento aqui. E aqui a temperatura, ela conseguiu controlar aqui quando entrou, teve mudança aqui na concentração, ela se viu afetada, mas ela tentou procurar o set point novamente. E aqui na mudança de set point, ela foi e perseguiu o set point, né? E aqui a variável manipulada, que é calor inserido na camisa. Beleza, gente? Estamos controlando certinho, muito parecido com o que a gente tinha aqui. Agora, por último, vamos ver aqui, se eu quiser fornecer para ele o modelo. A gente sabe que nós temos aqui em PS um modelo em funções de transferência. Aqui temos todas as funções de transferência em tempo contínuo. E como a gente não está inserindo aqui, tirou a perturbação, então aqui no modelo a gente vai tirar esse zero de aqui. Tira esse zero de aqui. E simplesmente vamos rodar esse modelo que damos F9. Colocamos aqui, beleza. Então temos o nosso modelo. Vamos para aqui, para atributos. Aqui vamos importar uma planta. Aqui ele vai aparecer na medida certa. Então, como a gente precisa 2x2, ele aparece aqui efetivamente. Vamos dizer que importe esse modelo do sistema. Então temos um novo modelo PS. Então aqui em sintonia a gente vai trocar o modelo interno do controlador. E vamos ver. Aqui ele trocou, não variou nada. Então temos um modelo muito bom, que é quase igual ao que ele tinha estimado. E vamos rodar aquele processo. Vamos ver aqui a resposta que esperamos. Vemos que teve uma resposta igual aqui, ele piorou um pouquinho, mas esse aqui é um bug que o sistema tem. Você lembra que a gente fez aqui uma estimação de parâmetros, aqui que a estimação de estados fosse mais rápida? Vamos mexer aqui para a esquerda e novamente mexemos para a direita, só como para que ele recalcule no seu algoritmo interno, ele é uma espécie de bug. Olha que eu deixei de novo no local onde estava. Vamos simular de novo e vamos ver que ele vai ajeitar isso aí. Ó, aí ajeitou e ficou exatamente igualzinho como tinha ficado quando ele mesmo estimou o modelo. Vamos aplicar aqui uma restrição. Por exemplo, aqui na vazão de entrada para a concentração B, a gente vê que o primeiro incremento de controle que ele aplica é um incremento bastante grande. Ele começa aqui em 72 e vai para quase 100, né? Então o primeiro incremento que ele faz é bastante grande, tipo uns 30 e poucos, né? Vamos entrar aqui em restrições e vamos falar para ele que eu não quero que tenha esses incrementos grandes. Só vou deixar que ele faça incrementos de 10 em 10. Aí eu coloco o incremento de 10, dou OK. Aí ele vai ficar um pouco menorzinho, né? Vamos rodar aqui o modelo e vamos ver que aqui o incremento, esse incremento agora vai virar e só vai ter pequenos incrementos de 10 em 10 no começo. E aqui a resposta vai ser um pouco mais lenta, né? Por causa daquela restrição.
Com isso, gente, temos então nosso controlador MPC feito no Toolbox de MATLAB. A gente pode fechar tudo isso aqui. A gente está vendo que aqui então temos nosso controlador MPC. Ele tem aqui, ele criou o controlador MPC1. Esse MPC1 então está aqui no Workspace. Se a gente vem para o Workspace, ele está aqui, MPC1. Beleza, gente? O que passa? O que acontece se a gente fechar o MATLAB? A gente vai perder ele. Então o que a gente vai fazer é salvar esse MPC para próximas interações, né? Próximas simulações. Para isso a gente vai utilizar aqui no começo, eu coloquei aqui em comentário, o save. Vamos salvar ele. Vamos colocar save aqui nas primeiras linhas. Você coloca o nome do arquivo que você quiser. Vamos colocar controle MPC, por exemplo. E aqui, nessas segundas linhas, vírgula, e aqui o nome do arquivo. No caso, eu quero que salve o arquivo MPC1. Com isso, ele salva e ele fica aqui salvo. Beleza, gente? Então, se eu apagar todas as variáveis, eu tenho que recarregar aquele o meu processo. Vemos aqui que a simulação, se eu rodar ela de novo, ela vai apagar tudo, né? Então vamos rodar ela de novo, aí ela vai apagar tudo. E vamos ver outro tipo de bug que acontece que eu não sei corrigir. Talvez vocês que manjam mais com Simulink saibam, mas vamos ver como contornar ele. Aqui a gente rodou de novo o modelo, beleza? Aqui está carregando, então rodou de novo o modelo. Então a gente vai ver aqui que já a gente não tem um MPC, porque ele foi apagado. Então a gente tem que recarregar o MPC. Damos doble clique aqui, aí ele carrega, ou simplesmente vocês podem fazer load e o nome do arquivo. Aí ele deve que carregar aqui o MPC e ele está aqui certinho, gente. Agora a gente poderia ir aqui no Simulink e simular. Aí ele simulou e aqui ele deu um erro, né? De novo, mas aqui ele está falando que ele não está achando o modelo Upstream, que era o modelo linearizado que ele tinha feito. Ele mudou aqui um parâmetro Initial State, aqui em configurações. A gente tem que mudar isso aí. Eu não manjo muito sobre isso de Simulink. Para corrigir aquele erro, simplesmente o que eu faço é copiar todo esse bloquinho aqui. Eu crio um novo esquema no Simulink. Se vocês sabem corrigir, legal, né? Aqui eu vou trocar a simulação 0,5 e eu simplesmente colo aqui, né? Um novo esquema. E com isso, então, já ele está pronto. Eu posso simular aqui e aí ele vai rodar perfeitamente, sem erro nenhum. Perfeito, gente. Então, temos aqui o nosso modelo MPC para o reator de Van den Bossche. Espero você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, por favor. Se inscreva no canal e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, galera. Você pode me seguir nas minhas redes sociais, se inscrever no canal dando clique na minha foto e ativando a campainha de notificações. E não esqueça de assistir o próximo vídeo.